Oi, turma! Seguindo com a nossa tour Vocês Pedem, Vocês Ganham, o vídeo de hoje é uma sugestão que surgiu lá no meu Instagram. Um vídeo sobre os livros que eu recomendo para quem quer começar a ler mais. E como neste canal nós somos nacionalistas e até um pouco bairristas, o vídeo de hoje é sobre 10 coisas que precisamos saber para quem quer ler mais literatura brasileira. Além disso, vamos apresentar sugestões de autores e de livros e desfazer alguns mitos que cercam a nossa produção artística literária. Vem comigo! Procure ler aquilo que você acha que vai gostar. Todos nós temos os nossos gostos, nossos estilos, nossas preferências. E tá tudo bem você não querer gostar de ler clássicos, por exemplo. Mas calma que sobre eles eu vou falar mais adiante. Se tu acha que vai gostar de ler um livro estrangeiro, por exemplo, a autobiografia da Malala, a Malala, a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz, um símbolo mundial da luta pelo direito à educação, sobretudo a educação de meninas, pode ler, não tem problema. É um livro excelente, emocionante e muito esclarecedor. Mas, se tu acha que em vez de ler um Machado de Assis, por exemplo, tu deveria ler As Vantagens de Ser Invisível, um romance epistolar sobre as dificuldades de adaptação no ensino médio e sobre a importância de ter amigos de verdade, pode ler, não tem problema. Mas é preciso levar em consideração o nosso próximo passo. Supere preconceitos. O Nelson Rodrigues, um dramaturgo do século XX, que escreveu, aliás, um livro ótimo, que se chama Um Beijo no Asfalto, uma peça teatral em que um homem beija a boca de outro homem que está à beira da morte, publicado em 1960, um escândalo para a época, pois o Nelson Rodrigues criou uma expressão que se chama complexo de vira-latas, inicialmente associada ao futebol, queria dizer mais ou menos sobre o complexo de inferioridade que o brasileiro sente quando se compara a outros países. A gente acha que tudo que vem de fora é melhor, seja filmes, séries, músicas e livros. Não que não haja músicas, séries, filmes e livros lá de fora que são excelentes, mas aqui em terras tupiniquins a gente produz muita coisa boa, muita coisa com muita qualidade artística e cultural. E francamente, a gente não precisa de reconhecimento internacional para saber que a gente manda muito bem nas artes. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. O Brasil é um celeiro de grandes escritores. Nenhum brasileiro até hoje venceu o Prêmio Nobel de Literatura, a maior premiação literária que coroa um sujeito que tenha feito grandes contribuições literárias. E sabe a minha opinião sobre isso? A Academia Sueca, que concede o prêmio, não sabe de nada. Alguns brasileiros chegaram até a ser candidatos, e por mais de uma vez, como o Jorge Amado. Leiam Capitães de Areia, um romance que retrata a vida de menores abandonados em Salvador, na Bahia. Ou então Érico Veríssimo, autor de romances maravilhosos, mas eu destaco para vocês um Incidente Antares, que é uma grande mistura de crítica social e política com elementos fantásticos, pois, em uma determinada noite, alguns defuntos se levantam de seus caixões depois da greve dos coveiros da cidade, mas nenhum deles ganhou. E quem perde com tudo isso, sem dúvidas, é o mundo todo, que deixa de ter a oportunidade de conhecer obras-primas da literatura, verdadeiros registros documentais de uma época. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. A arte reflete realidades históricas. Entre tantos papéis que as artes exercem, está o de registrar,
ainda que artisticamente, como era a sociedade, os costumes, a moral da época em que o livro foi produzido. Os livros de história podem até nos explicar sobre a dinâmica social de uma época, mas se tu quiser saber mesmo como viviam as pessoas do Brasil do final do século XIX, por exemplo, tu precisa ler Machado de Assis. Leia Dom Casmurro. Dom Casmurro é um romance genial, ele foi precursor no uso da primeira pessoa e nos relata uma traição, ou uma suposta traição, e como a sociedade burguesa carioca vivia naquela época. Sem sombra de dúvidas, Dom Casmurro é um clássico, mas literatura brasileira não é só sobre clássicos. Nosso senso comum nos leva a lembrar do Machado ou do José de Alencar quando a gente fala de literatura brasileira, ou então de outros livros que a tua professora do ensino médio com certeza já pediu que tu lesse. Mas a literatura brasileira é algo fervilhante, é algo pulsante, e nós já falamos aqui de grandes obras contemporâneas, como por exemplo o Romance Macha, da Cláudia Tages, que tu pode ver nesse vídeo aqui. Também já falamos sobre os romances Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, e enfim, Capivaras, da Luisa Geisler, que são outros grandes autores contemporâneos, mas tem muita coisa boa além deles sendo produzida. E eu vou destacar mais um. Conheça Vitor Martins, autor de vários romances, mas destaco 15 Dias. Nesse livro, a gente conhece o Felipe, que é um menino gordo, gay, introvertido, que precisa passar um tempo com uma visita bem inesperada em sua casa. O Caio, que é a perfeição em forma de humano, não por ele ser gato, mas por ele ser muito querido, extrovertido, simpático, carismático, e o Felipe vai ter que lidar com esta visita em sua casa e tentar entender como ele consegue se relacionar com esse menino muito diferente dele durante os 15 dias em que ele fica na sua casa. Estes são alguns exemplos de romances super atuais que cumprem muito bem o seu papel de eternizar a nossa sociedade, os nossos costumes, as mudanças que estão em vigência no nosso mundo. Mas a literatura não é só sobre narrativas, o que nos conduz ao nosso próximo ponto. Leia poesia. Ler poemas é uma ótima maneira de começar a ler, porque geralmente são textos curtos que não tornam a leitura cansativa e nos permitem conhecer a face mais artística e subjetiva da literatura. Foi um livrinho com uma seleção de poemas do Vinícius de Moraes, que eu li ainda criança, chamado Receita de Poesia, que me despertou para o lado lúdico das letras. Foi lá neste livro que eu conheci textos maravilhosos da poesia brasileira, como o Soneto de Fidelidade e Operário em Construção. Quer mais dicas? Procura por poetas do Instagram. Sim, olha que incrível! É possível ler textos de grande consistência literária entre um story e outro. Riane Leão, com o livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, a @onde jazz meu coração, e João Doerdelin, o @capoeta, com o livro Coração Granada. São excelentes sugestões de textos ágeis, gostosos de ler, com grande força sentimental e um forte apelo a todos nós, sobreviventes deste mundo maluco. Mas não gosta de ler poesia? Não tem problema! Leia contos. Também são textos ágeis, rápidos de ler, e por serem mais curtos, tendem a nos permitir uma imersão mais rápida na história, no enredo. É um texto que, diz a que veio, muito mais rápido. Há grandes escritores brasileiros que se transformaram em grandes escrevendo contos, como o Caio Fernando Abreu, com a obra Morangos Mofados, uma antologia de 13 contos brasileiros fundamentais para a gente entender o movimento contracultural que ocorreu no Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas também temos como sugestão Lígia Fagundes Telles, com o livro Antes do Baile Verde, um livro publicado em 1970, com contos intimistas que trazem temas como dramas familiares, adultério, loucura e com personagens da cena urbana brasileira daquela época. Além disso,
Os contos podem ser excelentes portas de entrada para lermos autores considerados mais complexos. Conheça o estilo do autor antes de ler. Se tu nunca leu Machado de Assis ou Clarice Lispector, por exemplo, procure ler contos deles, porque é uma excelente maneira de se familiarizar com a linguagem utilizada, de conhecer as técnicas literárias por eles exploradas e de conhecer melhor a forma como eles conduzem, como eles criam os seus personagens. A sugestão é Laços de Família, da Clarice, publicado em 1960. Uma antologia com 13 contos, sendo que o melhor dele, na minha opinião, é o conto Feliz Aniversário. Procura que tu vai gostar. Não escolha o livro pela quantidade de páginas. Este é um erro que muitos principiantes cometem, pois imaginam que, quanto menos páginas o livro tiver, mais fácil vai ser de ler ele, mas não é bem assim que funciona. Livros mais complexos, como O Sentimento do Mundo, uma coletânea de poemas do Carlos Drummond de Andrade, tem apenas 80 páginas, mas são textos intimistas e complexos para quem não conhece ainda a poética do autor. Já a autobiografia da Rita Lee, por exemplo, contém 400 páginas e páginas deliciosas que a gente lê em uma tarde, porque é uma linguagem muito acessível e uma história muito cativante. Dê uma chance a um livro abandonado. Se tu chegou até aqui, tente lembrar de algum livro de literatura brasileira que tu abandonou, que tu esqueceu e volta para ele. Lembra, às vezes é importante conhecer a linguagem, entender o contexto histórico em que o livro foi escrito, para assim conseguir fazer essa leitura. Aprender a ler é muito mais técnico do que tu imagina, e por ser uma técnica, precisa de persistência e disciplina. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Te inscreve no canal, nos ajuda a divulgar o nosso vídeo. E quer bater papo comigo? Procura lá no Instagram pra gente conversar. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, vamos conversar por lá. Até a próxima!